tudo bem? Seja muito bem-vindo à sexta temporada do Turismo Cast MB. Esse é o nosso primeiro episódio e eu tenho aqui comigo o Luiz, dono da empresa Maracá, o nosso receptivo lá no Maranhão. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, Fabi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, fazer parte desse projeto, né? Falando um pouco do nosso destino. Sim. Então é um grande prazer estar com você, batendo papo, falando sobre o Maranhão, terra de encantos. Que bom, obrigada. Luiz, vamos começar então, né? Acho que o pessoal tem muitas dúvidas sobre o destino, porque é um destino encantador. Então me fala um pouquinho, o que são os lençóis maranhenses, o que o Maranhão tem para oferecer nesse caso de turismo? Então, é um destino hoje, partindo do princípio que o Maranhão é uma terra de encantos, é uma terra com opções de diversidade de atrativos, né? Ele contempla a parte histórica, a parte cultural, a parte de paisagem. Então a gente começa falando um pouco do Maranhão, falando da própria cidade de São Luís, né? Que é a porta de entrada, que é através do aeroporto de São Luís, que é a nossa capital. É uma capital que tem sua peculiaridade, é uma cidade histórica, que tem azulejos portugueses. É a primeira capital, é a única capital fundada por franceses. Então você tem um azulejo riquíssimo, você tem uma cultura, você tem roteiros premiados como Quilombo, né, o roteiro Quilombo urbano. Então você tem o São João, você tem o Carnaval. Então São Luís, ele vale a pena sim ser visitado pelo turista, ser contemplado dentro de qualquer roteiro, não deixar de ser visitado a cidade de São Luís, porque ele é um portão para dar as boas-vindas para o destino Lençóis Maranhenses. Não pode ser deixado de fora. Não como uma entrada apenas, né? Porque realmente é rico. Né? Você tem períodos muito específicos, que é o São João, no período de junho e julho, mas São Luís vai muito além. Né? Você tem tambor de crioula, você tem ali a parte histórica, você tem praias com prática de esporte, uma boa qualidade de hospedagem, a gastronomia. Então São Luís vale a pena ser visitado, algumas pessoas deixam de visitar e perdem a oportunidade de conhecer uma capital riquíssima que é São Luís do Maranhão. Então ali vale a pena você chegar, visitar, conhecer e depois desbravar os nossos lençóis maranhenses. Sim. Agora me conta, saindo de São Luís, se eu quero conhecer os lençóis maranhenses, eu vou para onde? Então, hoje os lençóis, a forma de chegar é via terrestre, a média de 4 horas. Então hoje o destino Lençóis Maranhenses, o Parque Nacional dos Lençóis, ele hoje tem 3 destinos. Né? Nós temos Santa Amaro, que por muito tempo deixou de ser visitado pela dificuldade, porém hoje a facilidade de chegar em Santa Amaro é fácil, são 4 horas de viagem. Nós temos a cidade de Barreirinhas e o povoado de Atins, que pertence ao município de Barreirinhas. Então você tem 3 produtos distintos, com cada um com as suas características, porém tudo é lençóis, mas você consegue desbravar toda essa magia, todo esse encanto dos lençóis maranhenses. Seja por Santa Amaro, seja por Barreirinhas, seja por Atins. Cada um com seu perfil, cada um com suas características de visitação, de hospedagem e de estrutura. E hoje, se eu tô indo pela primeira vez e eu não conheço, mas eu já ouvi falar muito sobre os lençóis, eu começo por onde? E qual a melhor época? Então, falando de melhor época, hoje nós podemos dizer que os lençóis é o ano todo. Porque vai além, o Parque Nacional dos Lençóis vai além só das lagoas. Né? Então é um parque, é um deserto, é uma cidade de São Paulo em dunas. Claro que a lagoa cristalina, que traz essa magia, é belíssimo, sim, essa junção. Mas é um destino que você consegue visitar o ano todo e contemplar a magia e a beleza dos lençóis. Podemos partir do princípio que Barreirinhas, com a estrutura que tem a cidade, o custo-benefício seria o primeiro ponto para ser visitado. Por quê? A partir de Barreirinhas você tem a facilidade, de uma forma regular ou privativa, conhecer o povoado de Atins, conhecer um bate-volta em Santa Amaro e conhecer a região das dunas ali
a partir de Barreirinhas. Então você consegue contemplar o destino Lençóis a partir de Barreirinhas, Sim. os produtos e os destinos para visitar. Quem já conhece, aí pode estender conforme a sua demanda, conforme a sua necessidade. Por que eu digo isso? Santa Amaro é uma cidade mais pacata, ainda um produto em desenvolvimento. Então, se você considerar, tem boas pousadas, tem restaurantes que estão surgindo, só que Santa Amaro tem mais atrativos, porém tudo voltado para os Lençóis, mas você tem muitas opções, só que é uma cidade mais pacata, aquele que quer relaxar, curtindo os Lençóis maranhenses, né? Barreirinhas já é mais agitada, com maior infraestrutura, com maior opções de restaurante, de lanchonete, as pessoas têm mais opções. Atins já é aquele pé na areia, aquele povoado, beira do rio, beira do mar. Então você já tem essa outra visão de, ainda que seja natureza, mas você tem infraestrutura de pousadas boutique, com valor agregado maior, as diárias são com valor superior ao destino Barreirinhas e Santa Amaro. Porém, tudo você tendo um perfil de cliente, você consegue adequar um roteiro conforme o gosto do cliente, que pode se juntar, fazer um roteiro juntando os 3 destinos, ou não, ou fazendo uma conexão de um destino com o outro, porém tudo vai passar por Barreirinhas. Sim. Sempre Barreirinhas vai estar no meio do trajeto de um ponto para o outro. Por exemplo, Santa Amaro e Atins, Barreirinhas sempre vai estar sendo visitado. Outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: se eu tô indo para fazer os Lençóis, quanto tempo tu acha que é necessário? Tipo, quantos dias eu consigo fazer bem aquilo que eu quero fazer? E quantos passeios, mais ou menos? Quais são os teus passeios principais? Separando os destinos. Por exemplo, se você está em Santa Amaro, hoje um roteiro de 5 dias e 4 noites, você consegue ter uma diversidade de produto. Porque você consegue visitar os grandes lençóis, porém deixando claro, é conhecido como os grandes lençóis, porém em Santa Amaro existe o Parque Municipal dos Lençóis Maranhenses, que é uma outra área que não entrou dentro do Parque Nacional Federativo, né? Então existe uma outra regra a partir do Parque Municipal de Santa Amaro, que faz a facilidade do que os 4x4, as jardineiras, consigam andar nas dunas e chegar mais próximo das lagoas. Isso é a comodidade que tem o produto Santa Amaro. As pessoas conseguem ficar mais próximo da lagoa, então você tem a estrutura diferenciada, como cadeirinha, guarda-sol, que os guias conseguem levar mais próximo ali para o cliente desfrutar daquele momento, daquele lazer, daquela experiência de visitar os Lençóis. Então ali 4 dias você tem Betânia, que visita o oásis, você tem as lagoas, você tem América, que é um passeio de rio, né, que é o Rio Alegre, em lancha, que chega até um ponto das dunas. Então são alguns produtos que você tem ali de Santa Amaro. Fora Travosa, que é praia, Ponta Verde, que é praia e duna. Então Santa Amaro tem um produto independente, né, específico, que você não vai encontrar esse mesmo produto na região de Barreirinhas. Entendi. Né, que são outros circuitos, né? Sim. Que a partir de Barreirinhas você visita o circuito Lagoa Bonita, circuito Lagoa Azul, e deixar bem claro para o visitante. Quando a gente coloca circuito, não necessariamente nós vamos visitar somente a Lagoa Azul ou somente a Lagoa Bonita. São diversas outras lagoas em torno daquela lagoa. Então você não precisa se prender somente na Lagoa Azul. Pode caminhar e pode desfrutar de outras lagoas. Mesma coisa Atins. São outras regiões. Então você tem praia, você tem a região da Ponta do Mangue, Canto do Atins. Hoje a experiência do Bar da Hora, que é uma comunidade de turismo de base comunitária, que vale a pena ter essa experiência de conhecer. Aulas de kite,
Então você tem outras experiências. O quadriciclo lá em Atins, as cachoeiras em período específico, que é a Cachoeira do Bonzinho, para poder desfrutar. Atins, na parte de gastronomia, tem o famoso camarão lá do seu Antônio, da Dona Luzia, que é realmente grelhado, é uma experiência gastronômica que vale a pena o turista visitar. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer, já aproveitando o gancho da questão da alimentação. Lá é uma região que também tem muitos atrativos culinários, né? Sim. Tudo ali em torno dos lençóis sempre vão trabalhar em cima de camarão e peixe. Seja peixe grelhado, seja peixe cozido, mas o pescado ele é o fator principal dentro da culinária. Claro que você tem a carne de sol, que é um pouco do nordestino, a galinha caipira, que é também do nordestino. Então você tem todo atrelado dentro dessa riqueza gastronômica, né? Claro, Atins, com alguns restaurantes, com chefe sofisticado, com uma culinária mais contemporânea, com uma culinária mais diversificada, que traz um elemento do Nordeste, elemento do Maranhão, mas você traz esse prato que o turista que já tem uma viagem para outros destinos, ele vai encontrar ali em Atins, dentro de uma gastronomia internacional. Já Santa Amaro já é muito mais regional. Barreirinhas já é múltiplo. Você tem a culinária internacional com culinária local, restaurante para todos os bolsos, né, e gosto. Sim, sim. Então, mas é uma região riquíssima que o turista vai desfrutar de uma experiência gastronômica, seja em qualquer região. Ali de Santa Amaro, seja de Barreirinha, seja de Atins. Perfeito. E me diz uma coisa, que é uma questão bem importante, né? Tem alguma limitação esse roteiro? Digo, limitação física, já pensando nesse ponto assim. Porque a gente sabe que são dunas, que tem trilhas, tem alguns tipos de caminhadas. Então essa é uma dúvida que surge muito, né? Tenho alguma dificuldade de caminhar, tenho algum problema na perna, alguma questão de resistência. Então, o que a gente faz com essa situação? É um destino que requer, sim, esforço físico, isso não podemos negar, mas você consegue fazer com que essa experiência, com que essa viagem desse cliente, que tem uma locomoção reduzida, o carro, o guia tem uma sensibilidade de levar ele da melhor forma possível em algumas regiões, para que ele realmente tenha esse passeio contemplativo. Por quê? Você tem ali o carro, a partir de Barreirinhas é proibido andar dentro do parque. Porém, ele tem autorização para deixar o turista em um determinado ponto, que é mais próximo da lagoa, e depois vai lá para buscar. Isso ele permite. Já Santa Amaro é mais fácil, que ele tenha a liberdade de andar, né, sobre as dunas e chega mais próximo. Atins, da mesma forma. Quando o cliente que está ali, que a gente percebe através dos guias, através do nosso suporte, a nossa missão é fazer com que o turista tenha experiência. Não vamos medir esforços para poder fazer então, com que... Então tem para todo gosto e todo tipo, a gente só tem que adaptar de acordo com as necessidades. Então, nós já tivemos pessoas com deficiência, seja física, né? Ou até então, para caminhar às vezes, né? Algumas pessoas sem um membro, né, claro. inferior. Então, a limitação, ela é muito... começa a partir da pessoa. Sim. Eu coloco um limite ou não. Segundo ponto é a estrutura que a gente oferece. É minimizar o impacto daquele passeio, fazendo com que o turista realmente desfrute da experiência e não simplesmente negando o direito dele de andar. Claro. Então, a gente entende a realidade, percebe como que é a situação. E indica a melhor logística, a melhor mesma roteiro, forma, né? Para você ver, a Maracá foi a primeira agência de São Luís, fazendo curso lá do Ministério do Turismo para atendimento a pessoas com autismo. Sim. Então, nós estamos preparados. Então, essa só preparação adaptando o roteiro de acordo para não com negar o direito de qualquer pessoa. Então, seja com ou não, seja criança, seja de melhor idade, seja com qualquer limitação, vamos entender.
Tá pronto para receber, mas a gente precisa Vamos entender buscar. e desenhar E melhor isso. aí vem a parte de gastronomia. Tem pessoas com problema Intolerância. alimentar. Tudo isso, Fabiana, a gente consegue, tendo informação do turista ou do agente, a gente consegue montar um mapa E mapear muito da melhor o melhor roteiro, forma, né? levando e explicando para o restaurante, ó, não coloca esse tipo de Sim, óleo, não sim. mistura o óleo, fazendo com que Sem dúvida. o cliente saia atendido e assistido dentro do roteiro. Perfeito. Porque vender, todo mundo quer vender. Claro, mas a Atender, gente precisa aí tá a proporcionar a diferença. melhor experiência, né? Então aí a nossa missão nosso como papel. receptivo Exatamente. justamente da MB é fazer com que esse turista da MB tenha um atendimento, tenha uma percepção que ele está sendo cuidado. Exatamente. Não está sendo apenas transportado. Uhum. Porque muita gente transporta, outros fazem a diferença. Então, Exatamente. essa é a nossa preocupação, é a nossa missão. De levar o turista a ter uma experiência legal. Claro, com as dificuldades, seja qualquer que seja, mas minimizar o impacto para esse passeio. Que bom, Luiz. Muito obrigada, viu? Fico bem contente de ter a tua participação aqui, trazendo todas essas informações que é bem importante para o pessoal que assiste o nosso canal. Obrigada, viu? Mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Me coloco à disposição através da MB. O que precisar de informação, estamos lá preparados e prontos para poder atender todos. Obrigada, viu? Obrigado. E se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe e comente. Até mais.